Nos evangelhos encontramos uma das cenas mais emblemáticas da vida de Pedro durante a prisão de Jesus, quando ele, cheio de zelo e ousadia, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, Malco, tentando defender o mestre, citado em João, capítulo 18, versículo 10. Essa ação de Pedro, embora impulsiva e mal orientada, nos ensina algo profundo sobre a natureza da fé cristã. A coragem de defender Cristo em tempos de adversidade e os erros que podemos cometer quando agimos sem o devido discernimento. Hoje, em uma sociedade onde muitos se limitam a criticar e apontar falhas, a ousadia de Pedro em se colocar em defesa de Jesus nos desafia a refletir sobre nossa própria postura como cristãos. Quantos de nós temos a coragem de nos posicionar em favor de Cristo, especialmente quando a oposição parece esmagadora? Quantos têm a ousadia de pregar o Evangelho de forma destemida e para defender a verdade sem medo das consequências? Nesta exposição, exploraremos a coragem de Pedro, a crítica do mundo à fé cristã e o exemplo de ousadia que Jesus nos ensina, fornecendo uma reflexão sobre como devemos nos comportar diante das adversidades da vida cristã e como de defender nossa fé de maneira sábia e eficaz, sempre buscando seguir o exemplo de Cristo. O episódio em que Pedro corta a orelha de Malco, conforme descrito em João capítulo 18, versículo 10, é um exemplo claro da natureza impulsiva do apóstolo. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Aqui vemos Pedro agindo por zelo, querendo defender o seu Senhor a todo custo. Ele sem dúvida demonstrou um tipo de coragem ao se levantar contra aqueles que estavam para prender Jesus. No entanto, essa ação foi precipitada, desprovida de entendimento pleno da missão de Cristo e sem o discernimento necessário. Pedro usou o que ele acreditava ser o meio certo para defender Jesus, mas, na verdade, estava indo contra o propósito maior de Cristo de se entregar ao plano redentor de Deus. Esta cena é uma lição importante sobre como a ousadia sem sabedoria pode levar a ações erradas. A defesa de Cristo e da vida cristã não deve ser feita de maneira impetuosa, mas com discernimento, compreensão da palavra de Deus e com o Espírito Santo nos guiando. O zelo de Pedro, embora digno de nota, precisava ser temperado com o entendimento do plano de Deus. Após Pedro cortar a orelha de Malco, Jesus imediatamente intervém e corrige a ação de Pedro. Em João capítulo 18, versículo 11, ele diz: Então Jesus disse a Pedro: Mete tua espada na bainha. Acaso não hei de beber o cálice que o meu Pai me deu? Aqui vemos a correção amorosa de Jesus. Ele não apenas impede a violência de Pedro, mas também o redireciona para o propósito divino que ele estava cumprindo. O Senhor estava, nesse momento, apontando para a necessidade de sua submissão à vontade do Pai. A verdadeira defesa de Jesus não seria alcançada por meio de violência, mas pela sua obediência ao plano divino de redenção. Esse ensinamento de Jesus revela que, embora a defesa da fé seja necessária, ela deve ser feita de acordo com o plano soberano de Deus. A ousadia cristã não é uma ousadia que se baseia na força humana ou em medidas carnais, mas na obediência à vontade de Deus. A ousadia que agrada a Deus é a que submete à sua soberania.
e muitas vezes se manifesta na paciência, na oração e na disposição de testemunhar de forma mansa e respeitosa. Como vemos em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Nos dias atuais, muitos cristãos se veem confrontados com um mundo que cada vez mais rejeita a verdade de Deus. Em muitos casos, a defesa da fé tem se limitado a críticas e debates sem propósito. Muitas vezes os cristãos respondem com hostilidade ao invés de mostrar a beleza da verdade do Evangelho. Ao invés de pregar com ousadia, muitos se envolvem em discussões infrutíferas, sem compreender a verdadeira defesa da fé não se dá apenas em palavras, mas na maneira como vivemos. Em Efésios capítulo 6, versículo 19, Paulo pede oração para que ele possa pregar com ousadia, dizendo: E orai por mim, para que quando eu abrir a minha boca, me seja dada a palavra para com ousadia fazer conhecido o mistério do Evangelho. A ousadia de Paulo que pedia não era uma ousadia agressiva, mas uma ousadia na proclamação da verdade de Cristo, com coragem, mesmo diante da oposição. A defesa da fé deve ser feita com coragem, mas também com sabedoria. Como cristãos, nossa postura diante de adversidades e críticas ao Evangelho deve ser uma combinação de ousadia, amor, de firmeza e humildade. Jesus nos ensina a ser ousados em nossa defesa da fé, mas também a sermos sábios, como ele foi, ao saber quando corrigir, quando falar e quando silenciar. Isso é fundamental em nossa jornada cristã. O exemplo de Jesus em sua defesa de verdade é o modelo que devemos seguir. Embora ele tenha sido constantemente atacado, desafiado e perseguido, ele nunca respondeu com violência ou raiva. Ele, como um cordeiro de Deus, não abriu a boca em defesa de si mesmo em sua paixão, mas se entregou à verdade de Deus para cumprir a redenção do mundo. Em Mateus capítulo 26, versículos 53 ao 54, ele diz: Ou pensas que eu não posso agora orar ao meu Pai e ele me forneceria mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras que assim convém que aconteça? A defesa de Jesus foi feita através do testemunho da verdade, por meio de suas ações e suas palavras. Sua ousadia não era de guerra ou confrontação, mas de entrega. Ele sabia que seu sacrifício era a verdadeira vitória. Como seguidores de Cristo, devemos aprender a defender nossa fé não através de confrontos inúteis, mas com a disposição de fazer a vontade de Deus, mesmo em tempos de provação. Em tempos de crescente oposição à fé cristã, muitos cristãos têm se retraído temendo críticas e hostilidade. Porém, somos chamados a sermos ousados em nossa fé, mas essa ousadia deve ser equilibrada com sabedoria e sempre pautada no amor e na verdade. O cristão ele é chamado a defender a verdade de Cristo, mas sempre com um coração humilde, buscando não apenas vencer debates, mas proclamar o Evangelho com amor. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Paulo nos lembra que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. A ousadia de Pedro em defender Jesus foi, em muitos aspectos, uma tentativa de proteger o Mestre, mas precisava ser guiada pelo entendimento da vontade de Deus. A verdadeira ousadia cristã é aquela que se manifesta não na violência, mas na coragem de viver e pregar a verdade de Cristo, mesmo em face da perseguição. A ousadia de Pedro em cortar a orelha de Malco mostra um impulso de defesa de Cristo, mas sem a sabedoria necessária. Jesus corrigiu Pedro, mostrando a ele a defesa do Evangelho não é através da violência ou da força, mas através da submissão à vontade de Deus.
Como cristãos, somos chamados a defender a verdade de Cristo com ousadia, mas também com sabedoria, discernimento e amor. A defesa da fé cristã não deve ser marcada por críticas vazias, mas pela proclamação do Evangelho com coragem, mesmo em tempos difíceis. Que possamos seguir o exemplo de Cristo, que defendeu a verdade com humildade e obediência ao plano de Deus, e que nossa ousadia seja sempre acompanhada de amor e sabedoria. Se essa exposição te edificou, curta, compartilhe e inscreva-se no canal.